Boa tarde. Nós vamos dar início ao nosso discipulado, um discipulado especial desta tarde. Agradecemos a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós estamos dando início. Seja bem-vinda, irmã Cristiane. Deus a abençoe. Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao nona parte do discipulado, né? E Deus tem abençoado a gente muito, grandemente, e somos gratos à bondade e à misericórdia do nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, né? Vamos orar, começar com uma palavra de oração e depois nós vamos dar continuidade a todo esse discipulado em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e maravilhoso Deus, queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que o Senhor tem por cada um dos Teus filhos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossa vida e nos tem conduzido, Senhor, a um caminho, em uma direção. E em nome do Senhor Jesus te peço por toda a IBVA nesta tarde, aqueles irmãos que podem estar conosco, ouvindo e aprendendo da Tua palavra, no nome precioso do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe, um abraço aí no Lúcio, no Heitor, tá? Deus abençoe vocês, a sua família, a sua casa, tá bom? Irmã Cristiane, também um abraço aí nos meninos, no Gabriel, na Gabriela, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe também aí os seus filhos, tá bom? Nosso Deus é bom, é maravilhoso, age com grande poder e glória, né? Então nós só temos que confiar e acreditar, tá bom? Nós temos estudado, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, nós temos feito o discipulado no Evangelho de Marcos e tem sido abençoador esse discipulado, né? E como nós já oramos, nós vamos começar a entender e a dividir, usando do ministério do Senhor Jesus Cristo. A gente já trabalhamos isso e já pontuamos isso, tá? Amém, minha irmã. Já pontuamos isso. Primeiro ano de preparação, segundo ano da popularidade e terceiro ano da paixão. Então nós vimos no capítulo anterior, que foi muito legal a gente ter visto isso no capítulo 8, nós vimos que no capítulo 8 há de fato uma mudança de ano, né? Então Jesus agora começou a entrar no ano da paixão. E que paixão, na verdade, nesse caso, representa o ano do sofrimento, o ano que o Senhor Jesus Cristo começa a passar por um processo de sofrimento, rejeição. A sua palavra começa a ser mais dura, a sua palavra começa a ser mais precisa acerca daquilo que ele vai estar notificando os seus servos. Ele vai trazer uma nova mensagem agora, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça, venha a ser humilhado, pisoteado, cuspido na cara. Isso tudo vai começar a surgir agora a partir desse momento. Quer dizer, é uma revelação que o Senhor Jesus Cristo dá exatamente no início do ano da paixão, no início do sofrimento dele. Então ele estava cuidando dos seus discípulos, orientando, conduzindo, fazendo milagres, dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então Jesus estava trabalhando nesse contexto. Agora, no capítulo 8, ele começa a ter uma mudança. Ele agora só tem mais um ano de ministério, está chegando ao fim, e ele começa a trazer uma mensagem nova, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem direcionada, diferenciada. E essa mensagem é exatamente isso, falando sobre o arrependimento, falando sobre essas coisas aí que é interessante a gente, como igreja do Senhor, a gente possa meditar e a gente possa refletir, tá bom? Então nós vamos começar observando o capítulo 9 de Marcos. Nós vamos verificar que ele começa com a partezinha final do encerramento do capítulo 8, tá? Aí ele vem para a transfiguração, depois ele vem para o jovem lunático, que é um outro parágrafo, depois ele vem para o maior no reino dos céus,
que é um outro parágrafo, e depois ele vai vir também um outro parágrafo, que é quem é maior contra nós não é, e os escândalos, né? Então ele vai começar a trazer esses parágrafos bem aí, vai trazer esse ensinamento e vai trazer esses parágrafos que nós estamos trabalhando aí. Mas o finalzinho do parágrafo do capítulo 8, no início do versículo 9, encerrando o capítulo 8, ele vai dizer assim: e dizia-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então ele vai trazer exatamente uma complementaçãozinha desse finalzinho daquele capítulo 8, né? Que aqueles discípulos que estavam lá, eles não iria passar ninguém sem ver de fato ia ter um deles que iam ver a glória do reino de Deus e a manifestação do reino de Deus. Esse de fato é o final do parágrafo 8º, mas que iniciou-se exatamente o final do capítulo 8º, mas que iniciou-se o parágrafo, né, no capítulo 8º, mas terminou exatamente no 9. Aí a gente não entrou porque era a palavra de Jesus, mas ele estava dando uma palavra profética acerca daqueles que ainda iriam acompanhar e entender que estaria ocorrendo a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então é muito legal a gente poder entender. Então vamos para o primeiro parágrafo de fato que nós vamos estudar agora, que é exatamente no capítulo 9 a transfiguração, tá certo? Essa transfiguração vai do verso 12 até o verso 13. Então ele vai trabalhar exatamente a transfiguração. E nós vamos fazer a leitura da transfiguração aqui, que está aqui no texto, no verso 2, tá bom? Capítulo 9 de Marcos. Se você puder, seja bem-vindo, irmão Otávio. Capítulo 9 de Marcos, nós vamos para o verso 2, porque já explicamos o verso 1, e aí nós vamos para o parágrafo da transfiguração, tá certo? Então, nesse da transfiguração, começa assim a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, certo? E transfigurou-se diante deles, tá? E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles retiveram o caso, tá certo? Andou muito aqui, por isso que acelerou. Só quero um toquezinho, aí dá um toquezinho aqui, ela sobe demais. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Esse parágrafo, só para ver se eu estou, para não terminar, ele vai até o verso 13. Aí ele vai dizer, toma no 12. Aí ele diz lá:
Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Seja bem-vindo, irmão Winnie, tá? Deus abençoe. Então, nós temos aqui nesta passagem um parágrafo da transfiguração. E é interessante vocês que estão acompanhando a gente nesta tarde entender que esse parágrafo da transfiguração ele vai nos remeter a exatamente um momento em que as vestes do Senhor Jesus, a roupa, toda a estrutura dele, né, material, física, assim, não é o corpo físico dele, mas toda a estrutura que ele estava, a roupa, ficaram alvas, né? E os discípulos que foram chamados, na verdade foram 3, mais uma vez Jesus chama 3, Pedro, João e Tiago, para irem para esse local, para o monte. Esses discípulos vão ver as coisas que vão acontecer, vão estar acompanhando, e ali aparece para Jesus exatamente quem? Moisés e Elias. Então fica Jesus, Moisés e Elias, e Pedro atônito, né, atônico, sem saber o que faria, ele fala para Jesus para ser construído 3 cabanas, uma cabana para Jesus, uma cabana para Moisés e uma cabana para Pedro. É aquele negócio, o momento está tão bom, aqui está legal, né? Vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para outro, e vamos fazer uma cabana para cada um que está aqui. Muitas vezes nós temos esse sentimento no ministério de Deus. Não avançamos, não progredimos, porque aquele estágio que a igreja está vivendo parece bom. E aí a gente quer ficar ali confinado naquele estágio. Mas na verdade o ministério de Cristo, o ministério da igreja vai além daquele confinamento inicial que a gente está vendo ali ele pontuando. Então nós como igreja do Senhor temos que ter uma visão que vá mais além. Então a gente vai entender. Então Jesus vai tirar essa ideia deles, né? Então Jesus, nem Jesus, Deus tira essa ideia. Os dois saíram de lá. Mas assim, o que representa de fato essa passagem para a gente que está estudando e meditando agora aqui na palavra de Deus? O que representa Elias e Moisés? O que representam eles ali? É interessante que Moisés representa a lei, tá certo? Então é como se Moisés estivesse passando um bastão da lei para Jesus. Então Jesus agora Jesus vai receber de Moisés e agora Jesus vai representar Moisés também, tá certo? É como se Moisés estivesse esperando Jesus, então ele está entregando ali a lei. Moisés representa a lei. Então a lei é cumprida, então aquele exato momento da transfiguração representa exatamente essa passagem de que Moisés está reconhecendo em Jesus a autoridade. E Elias é o principal representante profético, é o profeta talvez com maior representatividade. Então o ministério profético também está passando o bastão para Jesus. Então tanto Moisés como Elias estão reconhecendo essa autoridade divina bem aí. Aí tem umas perguntazinhas interessantes. Elias morreu? Moisés morreu? Por que eles dois apareceram? Existe espiritismo, né? Então, aí muitas vezes as pessoas vão entender que há o espiritismo por causa dessa passagem, que os mortos retornam, porque Moisés e Elias retornaram, tá? Mas a gente tem que entender, o fato é que nós temos que entender que a palavra de Deus, ela deixa uma ordem clara de que nós não devemos consultar os mortos. Se é mentira ou se é verdade, pouco importa. O que vai importar de fato é que nós devemos obedecer ao comando de Deus. Se ele está dizendo que não é para consultar a doutrina dos mortos, não interessa. Então, seja bem-vindo, irmão Ionildo. Então, nós temos que obedecer esse padrão bem aí. Obedecer às determinações de Cristo para a nossa vida. Então, se há essa determinação tem que ser cumprida. Então, mas Elias e Moisés vieram, então há vida após dos mortos, os mortos estão... Então, a compreensão que nós devemos ter é de que Deus diz que não é para se consultar mortos, tá? Então, se Deus está dizendo que não é para consultarmos mortos, pouco importa se de fato Elias e Moisés tinham morrido ou não. Mas há uma explicação também mais teológica. A gente sabe que Elias e Moisés, o corpo nunca foram achados,
Alguns acreditam que Elias não tenha morrido, Moisés não tinha morrido, e Elias foi arrebatado, desculpa. Moisés, o corpo não foi achado, e Elias tinha sido arrebatado. Então isso é representativo de que eles não teriam morrido. Entendeu? Então é interessante você poder entender essa passagem como, não levando esse lado aí, mas entender que é uma passagem de bastão, é uma passagem de reconhecimento, de autoridade de Cristo. Agora ele é o representante da lei e ele é o representante profético. Então esses dois estão reconhecendo essa representatividade que se encontra na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? E ao finalzinho do parágrafo, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, não que ele iria ressuscitar, mas ele vai dizer assim, ó, não conte isso para ninguém, tá? Então ele desce com eles e ele vai dizer para eles, ó, não conte isso para ninguém, fique entre nós, vamos deixar resguardado isso aqui entre a gente e nós não vamos comentar e não vamos trazer a ninguém. E aí o parágrafo traz esse ensinamento. Eles só vão entender de fato esse momento quando se der a morte de Jesus e a ressurreição. Aí vai ficar claro na mente deles o entendimento desta passagem, tá bom? Este é o primeiro parágrafo do capítulo 9, tá certo? E aí a gente tem o primeiro parágrafo. Verso 14 ao verso 29, nós temos a história de um lunático aqui, do 14 ao 29. Então vamos para lá, do 14 ao 29, vamos fazer a leitura desse verso que nós temos lá, tá? E quando se aproximou do discípulo, viu em redor deles uma grande multidão. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Certo. Vamos lá, de novo, voltar. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com ele? E a multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E estes, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia, rapidinho, porque tem que eu escorrer aqui, revolvia-se escumando, né? Revolvia-se escumando, e perguntou ao pai, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, tá? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes, olha isso, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, certo? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, tá? Senhor, ajuda a minha incredulidade, né? Ele vai até o 29, vamos lá. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus deu a ordem, né? Não entre mais nele, né? E ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que
o não podemos nós expulsar. E disse-lhe: estas coisas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá bom? Então nós temos aí, irmãos, uma ideia bastante interessante desta passagem. E aí a gente começa a compreender uma passagem importante como essa, né? Então Jesus, e é interessante que você perceba, ele vai começar esse texto no verso 14, voltando um pouquinho para lá, para dar o direcionamento. Há uma multidão que vem correndo, né? E os fariseus estão concorrendo com os discípulos. Jesus não olha para a multidão, já temos esse discernimento. Mas aqui há uma coisa interessante: trouxeram alguém que estava envolvido por um espírito imundo. Desses aí Jesus vai expulsar. Mais uma vez comprova que Jesus tem autoridade para repelir espíritos malignos, e o texto já é uma complementação daqueles textos que a gente já vimos aí anteriormente. E Jesus vai retirar esse espírito maligno daquele menino que carrega esse espírito maligno desde a infância. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitas vezes a gente é levado a crer que curas, expulsão de demônios e uma série de coisas só ocorrem se a pessoa tiver fé suficiente para que tal coisa possa permanecer. Mas é interessante a gente poder perceber que essas coisas muitas vezes elas ocorrem na vida das pessoas, não é culpa dela. E aqui nós temos uma passagem interessante. Quando eu digo assim, não é culpa dela, não é porque ela tem fé, não, porque ela, né? Olha como é que o pai da criança vai dizer assim. Ele vai dizer, ó, ele vai colocar dúvida ainda. Perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer, olha a colocação, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, esse se tu podes já é uma palavra, como que se diz assim, ela não está com tanta fé que Jesus vai poder curar ou expulsar aquele demônio. Aí Jesus volta para ele e diz assim: se tu podes crer. Aí Jesus já faz a pergunta lançando: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Entendeu? Então é interessante que a gente comece a entender a lógica aqui. Então ele começa. Então não é pela fé que a pessoa. Seja bem-vindo, Madison. Não é a tua fé, tá? Seja bem-vindo, meu irmão. Não é. Jesus vai te curar. Se ele quiser te curar, ele vai te curar. Se ele quiser, não importando a tua fé, certo? Nós já vimos outra passagem anteriormente que a fé muitas vezes não depende da pessoa que está sendo curada. A fé pode depender, no caso lá daqueles que desceram aquele homem que estava doente pelo telhado, né? A fé dele foi curada, ele foi curado exatamente pela fé dos outros que estavam levando ele. Então é interessante que a gente perceba que não é exatamente a minha fé que vai fazer, mas é a vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade soberana e ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Se ele realmente entender que deve curar ou expulsar ou fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Então essas coisas acontecem muitas vezes. A gente só não pode deixar, em nome do Senhor Jesus Cristo, de obedecer ao que Jesus Cristo tem determinado para a sua igreja, tá certo? Esse é o passo. E ele vai dizer: e vendo a multidão corria, Jesus expulsa, ordena, dá ordem, sai, e ele vai sair, tá certo? Vamos para o próximo parágrafo. Maior do reino dos céus. Talvez essa passagem, esse parágrafo, seja o melhor, do 30 ao 37. Maior do reino dos céus. Esse é mais para a gente, nós que estamos dentro da igreja mesmo. Diz assim: e tendo partido dali, acompanharam pela Galiléia
acompanharam pela Galiléia e não queria que alguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Seja bem-vindo, irmão Josmar. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá bom, um abraço na Laurinha aí, tá bom? Ele diz, tendo partido dali, no 30, vamos voltar de novo. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. É Marcos, viu, para quem está acompanhando. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhe: que estáveis vós, discípulos, pelo caminho, né? Que estáveis vós discutindo pelo caminho, desculpa. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior, tá? E ele, assentando-se, clamou, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser primeiro, será o derradeiro de todos os servos, o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhe, qualquer que receber a um deste menino em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe. Não a mim, mas aquele que me enviou. Tá certo? Então nós temos aqui, essa passagem aqui, ela é uma passagem muito interessante para a gente entender quem é o maior, quem é menor no reino dos céus. A igreja hoje, ela, não só hoje, mas naquela época também, ela vive aquela questão assim: alguém quer ser maior do que o outro, quer ser mais importante. Então se discute posições dentro da igreja, se discute lugar, e muitas vezes pessoas saem da igreja porque querem ocupar um lugar de centralidade, querem estar numa posição de superioridade em relação ao outro, colocam-se como alguém que seja de maior importância, né? E é interessante que a gente perceba que nesse texto a coisa não anda dessa forma aí. Jesus Cristo vai trabalhar que não há nem maior nem menor dentro do reino dos céus, dentro da igreja, que o reino dos céus já começa aqui. Por mais que a gente olhe, até mesmo o pastor da igreja, ele não é maior do que ninguém que está dentro da igreja. O pastor da igreja exerce uma função ministerial, como todos os demais que são discípulos devem exercer uma função ministerial, tá certo? Isso é claro, cada um respeitando a função, cada um respeitando a posição do outro. Nesse sentido, não é hierarquia humana, não há uma hierarquia dentro da igreja. Na igreja todos nós somos iguais. Então o que Jesus está querendo dizer? Se você quer ser o mais importante, se você quer ser o mais reconhecido, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que servir, né? Então verso 37, no verso 36 vai dizer assim, deixa eu ver, mas ele clamando pelo caminho e tal, ele vai dizer que quem quiser ser o maior do reino tem que ser o menor, tá certo? A ideia é de que aqueles que estão dentro do reino, eles não há essa hierarquia, não há essa posição, não há ninguém que é maior do que o outro. Todos nós somos o quê? Da mesma importância, tá? É o verso 35. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos e servo de todos. Então muitas vezes servir é meio complicado, né? A gente pode ser taxado como besta, otário, né? Podemos ser taxado por uma pessoa, as outras pessoas olham, vamos fazer isso aqui porque ele é um coitadinho, né? Faz tudo que ele é ingênuo, né? Então as pessoas vão achar que nós somos ingênuos, porque fazemos todas as coisas que aquelas outras pessoas gostam.
querem fazer. E muita gente tenta se aproveitar dessa posição. Mas o que Jesus Cristo está dizendo, que aquele que de fato quer ser o maior, tem que ser, que quer ser reconhecido, que quer... Primeira posição, seja servo. A nossa função é de servir. Nós somos servos, servir à igreja. Por isso que muitas vezes a pessoa olha assim e diz assim, temos que trabalhar na igreja, porque nossa função é de servo. Nós somos ministros de Deus, nós estamos no exercício. E essa função é dada a cada um de nós com o máximo prazer. Então você tem que ter o prazer de servir as outras pessoas, observar as necessidades das pessoas e estar pronto para servir. Não para receber qualquer premiação, não para receber qualquer título, mas para fazer de fato a vontade de Deus, para de fato se alegrar na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, ser servo é a melhor coisa. Quem quer ser o primeiro tem que ser servo. Aí, eu quero fazer um convite para você. Qual é o convite? O convite importante é que na igreja, nós todos temos que nos colocar na posição de servo. Então é por isso, Madison, que nós fazemos discipulado na igreja, porque nós queremos que as pessoas venham servir. É por isso, irmão Ionildo, que nós motivamos as pessoas que já estão trabalhando para trabalharem. Porque nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a servir. É por isso, irmãos, que a gente vai sempre estar motivando a igreja a se voltar ao serviço dentro da igreja. E é uma coisa que é interessante, duas palavrinhas importantes. Na igreja não existe dependência e nem independência. Mas o que existe é uma interdependência. Está entendendo? É uma interdependência. Ao mesmo tempo que eu tenho liberdade, ao mesmo tempo eu estou preso dentro da obra de Deus. Então eu não sou independente. E eu não tenho dependência total. E todos nós é assim. Nós não temos independência, mas nós somos interdependentes. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso de vocês todos que estão nesta tarde aprendendo, lançando as suas perguntas, tendo as suas curiosidades. Na igreja precisa. Deus não precisa tanto, mas nós precisamos um do outro. Então não há aquela coisa de achar que eu sou mais importante ou que o irmão tal é mais importante. Mas isso não implica dizer que eu não preciso que você me motive. Eu não preciso que você... Não, eu preciso da sua motivação, certo? Eu preciso da sua motivação, do seu olhar, da sua preocupação, da sua reconhecimento de que eu estou buscando a palavra de Deus, que eu estou servindo a Deus. E a irmã botou aqui, sim, estamos aqui para servir um ao outro. E é verdade. Nós recebemos esse chamado para isso. Seja bem-vinda, irmã Angélica. Então, é essa missão aí que nós dizer para você é que você também tem que ensinar pessoas a servirem, né? Você tem que formar, por exemplo, assim, eu sou pastor hoje aqui desse grupo aqui, né? Vou dar um exemplo assim. Eu sou pastor da igreja, mas sou pastor hoje desse grupo. Mas dentro desse grupo, com certeza há pessoas... Boa tarde a todos, minha irmã. Dentro desse grupo, com certeza há pessoas que elas têm que exercer esse ministério pastoral sobre a vida de outras pessoas. Nós temos que exercer um ministériozinho pastoral sobre a vida daquela. Por exemplo, as mulheres, por exemplo. Quem cuida das mulheres são líderes que estão ali cuidando dessas mulheres. Entendeu? Os adolescentes, por exemplo. Quem cuida dos adolescentes exerce uma função pastoral sobre os adolescentes. Quem cuida dos homens exerce uma função pastoral sobre os homens. E assim quem exerce a função pastoral sobre a igreja, né? Pastores que são pastoreados. Vamos dar mais ou menos a ideia aqui. Pastores que são... cabelinho na régua, é verdade. Pastores que são pastoreados, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou pastoreado, por exemplo, o pastor Moisés e o pastor Zé Carlos, o pastor Leandro, o pastor Duval, são pessoas que eu, quando tenho alguma dificuldade, eu me socorro deles. Porque eu sei que se eu estiver sozinho e não buscar, né? Seja bem-vinda, o Aida.
seja bem-vindo, gostei da sua presença, minha irmã, para quem não sabe. Então, se eu não tiver esse cuidado, e me isolar como servo de Deus, porque eu sou pastor, só eu que vou cuidar, vou ter uma tendência aí para ser levado à queda, porque eu sou servo. E nós temos essa autodependência. Então nós temos que estar dispostos a servir um ao outro. Então as necessidades sua pode ser amanhã a minha necessidade. A necessidade do outro pode ser. Então eu não tenho que buscar ser melhor e nem maior do que meu irmão. Eu tenho que buscar querer ser servo de Deus. E quando eu busco ser servo de Deus em verdade, em espírito, em verdade, eu me aproximo do meu irmão, que eu sei que ele vai ter necessidade. Eu vou querer me aproximar do meu irmão com amor, vou querer levar ao meu irmão o carinho que ele vai precisar, né? Da ajuda que ele vai precisar, do conforto que ele vai precisar. Então, igreja é isso, mais ou menos. É um autoajudando o outro, é um necessitando do outro, né? E aí, por exemplo, assim, hoje, eu louvo a Deus que eu tenho hoje uma equipe dentro da igreja que me ajuda. Eu tenho uma hoje na igreja, coisa que talvez 2 anos atrás eu não tinha uma equipe. Há 2 anos atrás era eu e o irmão Carlos. Há uns 3 anos atrás era eu e aí o irmão Tony, né? E agora não, nós temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe que ajuda. Tem uma equipe que está ali disposta. Eu não estou só. E nem o irmão Carlos, nós estamos só, eu e o irmão Carlos estamos só. Mas hoje nós temos uma equipe, temos o irmão Ionildo que ajuda aqui, temos a irmã Isa que já ajuda ali, temos a irmã Werbenê que já ajuda acolá, temos a irmã Cristiane, né? Temos outros irmãos, porque a gente vai dependendo um do outro, ajuda um do outro, né? Então é interessante a gente ter uma equipe mesmo que funcione dentro da igreja. Porque a ideia não é que eu tenha que ser maior. A ideia é que nós necessitamos um do outro, estamos numa relação de interdependência, que meu irmão e as minhas irmãs são extremamente importantes. Então, esse discipulado que eu dou hoje, você pode dar para um grupo de mulheres. Você pode pegar, estudar, rever e dizer, não, eu vou dar. E outra coisa, você pode dar outros discipulados, não precisa ser o meu. Entendeu? E assim nós vamos buscando e vamos nos fortalecendo no entendimento da palavra de Deus. Vamos para o verso 38. Do 38 até o 41. É o próximo parágrafo. Aqui. E o pastor paga um preço muito grande e sempre precisa de apoio para prosseguir. É verdade, irmã. Nós, além de pagarmos um preço muito grande, precisamos de pessoas para prosseguir. Mas todos nós, se a irmã, os irmãos, por exemplo, eu pago um preço muito grande como pastor, o irmão Carlos paga um preço muito grande como vice-presidente da igreja, como pessoa que canta, que louva, né? O irmão Ionildo e a irmã Isa estão pagando um preço muito grande, porque estão ajudando ali. O irmão Otávio está com a escola das crianças, escola bíblica, agora também paga um preço muito grande. Então, quando nós temos colaboradores, esses colaboradores também pagam um preço muito grande, entendeu? E a gente quer que a gente tenha mais pessoas pagando um preço muito grande conosco, nos ajudando, né? Até porque se um dia falhar esse corpo todinho que está ali, ele vai ser capaz de se autossustentar, ser conduzido e vamos dizer, não, nós aprendemos aqui, porque vai. Eu não sei se você já viu, irmã Cristiane, essa sua colocação me interessa, um bando de pássaros, quando eles vão voando, aí você vê que vai um pássaro lá na frente. Aí aquele pássaro lá na frente ele vai puxando, vai levando. Ele se cansa, aí ele vem, fica aqui atrás e outro pássaro vai lá, vai puxando a multidão. E aquele que estava lá na frente já vem lá atrás, descansando, folgando um pouquinho mais. Essa é a ideia da igreja. A igreja, ora, a gente vai precisar de um para ajudar, para conduzir, para dar. E no momento o pastor não vai poder, outro já vai dizer, não, mas eu levo aqui. Então, essa visão é a visão que nós temos que ter como igreja. Nós precisamos. E precisamos, além disso, de sermos uma igreja que a gente tenha o máximo de pessoas servindo. Ok? O máximo de pessoas servindo. Porque eu sei que tem muita gente que acha tão bonito ele sempre controlar tudo, que para ele acha que é mais interessante ele estar no controle de tudo, ele faz isso, faz aquilo outro, e que não é. É claro que a gente tem que ter o controle,
como líder de algumas situações. Está vendo que aqueles irmãos ainda não estão preparados e tal. Mas se você percebe que tem pessoas preparadas e que são submissas, né? Que uma das condições é ser preparado, é ser submissa, é ser contribuinte com a sua igreja, é estar pronto para em qualquer coisa você andar junto e não puxar para, por exemplo, assim, puxar para trás ou levar para um outro local que não é. Aí, meu amigo, vai avançar. É nesse sentido que nós queremos. E o pastor, já lemos isso aqui, verdade. Aí o Madison diz assim: demorei para chegar e queria ver a explicação sobre Jesus, Moisés e Elias. E no final eu retorno para ti. Beleza, gostei de ver. Boa pergunta, vou lhe responder. Tá certo? Vou voltar novamente para você lá. Aí o penúltimo parágrafo, meu irmão, já temos aqui, o penúltimo parágrafo é exatamente quem não é contra nós é por nós, tá certo? E o escândalo, vamos logo ver se a gente mata os dois parágrafos, logo todos os dois de uma vez só, tá certo? É o verso 38, vou subir aqui o verso 38, né, para a gente poder conduzir aqui, para a gente poder ganhar aqui. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Entendeu? Jesus, porém, disse: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Portanto, qualquer de vós que der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Tá bom? Então, olha uma passagem que é interessante, que eu queria que você começasse a entender, é que não pode e não deve existir essa ideia de que a Igreja Batista é rival da Igreja Assembleia de Deus. Entendeu? Falei isso já nesse mesmo estudo. Não pode ter aquela ideia de que uma igreja presbiteriana é rival da nossa igreja. Ou então, se alguém monta uma igreja bem pertinho da nossa e nós vamos agir como se eles fossem inimigos, ou como se tivesse com inveja, né? Ou como se tivesse aquelas coisas que não são nada a ver. A ideia que Jesus está dizendo é que ninguém que fale de bem de Jesus pode ser, que pregue em nome do Senhor Jesus Cristo, possa ser nosso inimigo. É mais um contribuinte na obra de Deus. Entendeu? Por exemplo, assim, eu não sei se você percebe, dá um exemplo assim, o pastor Moisés é um pastor da Assembleia de Deus. Ontem estava aqui comigo. Fiquei tão feliz de ver meu amigo pastor Moisés da Assembleia de Deus e nós aqui. E olha que era com minhas ovelhas. Pastor Zé Carlos é pastor de outra igreja. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então há uma felicidade de termos esses irmãos conosco. Entendeu? Porque quem não é contra nós é por nós. Então, se a obra de Deus, eles estão fazendo a obra de Deus, nós também vamos fazer a obra de Deus e vamos nos preocupar com Deus e amar aqueles irmãos. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que falta o entendimento de que nós somos um único povo. Falta esse entendimento de que nós fazemos parte não de uma igreja, mas do reino de Deus. O reino de Deus, ele é o reino extensivo a todos. E João estava tendo essa má compreensão aqui. É interessante que você perceba isso. João estava tendo uma má compreensão. A visão de João era aquele sentimento humano, mesquinho, de que ele está fazendo ali a obra de Deus, ele está lá, inveja. O que aconteceu aqui em João foi isso. Eles expulsaram um demônio lá, e João talvez não expulsou, está com o mestre, não expulsou, mas aquele que nem anda com o mestre, expulsou o demônio. Aí vai, meu Deus do céu, esse negócio aqui está ruim. Não é. É porque, de fato, nós somos da igreja de Cristo, nós fazemos parte de uma igreja boa, nós fazemos parte de um reino. Então nós temos que olhar os nossos irmãos das demais igrejas como irmãos em Cristo Jesus, nem que eles não nos vejam assim. É interessante que a gente entenda que nem que eles não nos vejam assim, nós temos que olhá-los como servo de Deus, tá certo?
Alguns não vão olhar para a gente, não vão achar que nós somos, né? Mas nós vamos dizer que eles são e nós somos também. Agora, é claro, contrariou a Bíblia, aí cuidado. Se o fermento vai de encontro com a Bíblia, aí você não chame de irmão, viu? O cuidado é esse. É de perceber se o fermento, o ensinamento, é um ensinamento doutrinário que está voltado dentro do que diz a palavra de Deus. Aí sim. E aí nós vamos encontrar algumas seitas, que eu não vou citar nomes aqui para não, tá? Mas seitas que vão negar Jesus Cristo, seitas que vão guardar o sábado, seitas que vão trazer novas revelações que não é essa da Bíblia, seitas que vão ter profetas que vão falar muito mais a verdade hoje. Então o cara aceita uma profeta, um profeta, uma profetisa, e aí ele vai lá, né? Então a ideia é que nós temos que ter cuidado somente com as seitas. E aí a gente não tem nenhuma comunhão com eles, porque eles não entendem e não concordam com a palavra de Deus, tá bom? Aí nós temos o último parágrafo, que vai do 42 até o final. Eu vou só explicar. É aquele que vai dizer assim, ó, se tua mão, vamos lá ler, para a gente não perder, do 42, para a gente não perder ele também, senão vai ficar assim, não quis ler. Portanto, qualquer que vos der, já lemos o 42. 42. E qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de atafona e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Entendeu? Então qualquer coisa que te faz pecar, corta. Aqui, o entendimento dessa passagem de cortar, gente, não é que tu vai cortar a tua mão, mas a ideia é fazer com que tua mão não se alcance naquilo. Vou dar um exemplo muito simples. Ó, internet. Se eu sei que é internet, dá um exemplo que você vai entender. Meus olhos. Ele está mandando eu arrancar meus olhos. Se eu vou para frente de um computador, aí eu estou sozinho lá. Aí começo a ver cenas de coisas que não agrada, de mulheres peladas, de não sei o que mais, coisas que não é possível de Deus estar vendo. Mas ninguém me vê e eu estou ali preso naquilo, marcando, puxando e tal. O que a palavra de Deus está dizendo? Arranque o teu olho. E arrancar o teu olho aqui não é tu literalmente meter um chute dentro do teu olho e furar o teu olho, mas é não ir para aquilo. Então você vai dizer assim, eu vou cortar isso aqui dos meus olhos não vão ver mais esse negócio. Então você vai lá e anula, né? Tem uns aplicativos hoje aí na internet que estão dentro do celular. Eu essa semana arranquei um do meu celular. Digo, por quê? Porque você vê muita coisa que não é para estar vendo. E eu fiquei olhando e digo, esse negócio aqui tal. Você quer ver lance de jogo de futebol, cena de coisa, e lá aparecem umas cenas lá. Eu digo, não, quer saber? Eu vou tirar esse aplicativo porque... E tem aqui uns lances do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, que eu sou botafoguense, lance de campeão mundial. Lembro época de Zico jogando bola, mas isso aqui está trazendo muita coisa aqui, que mesmo que eu não queira, meus olhos estão vendo e estão se contaminando. Aí eu... Kiway o nome, mais ou menos. E eu arranquei o Kiway do meu celular. É como se eu tivesse arrancado os meus olhos ali, para aqui dali. Entendeu? Então você vai cortar sua mão, você vai arrancar os seus olhos. É melhor que você entre inteiro ou aleijado do que inteiro, mas indo para o inferno, mas você entra no céu, que é cheio de glória. Se o teu pé te escandalizar, olha o que vai dizer essa outra passagem. Se o teu pé te escandalizar, corta-o, né? É interessante a gente poder ver isso. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, né? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, entendeu? Aí ele vem e traz a do olho, que foi que eu expliquei. E se teu olho te escandalizar, lança fora. É melhor para ti entrar no reino de Deus com um
só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. É bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um para com os outros. Esse tende sal é que você precisa ter vamos dizer assim, um bom procedimento, uma boa conduta em Cristo, tenha assim algo diferenciado na sua vida que lhe faça ser diferente. Seja bem-vinda, irmã Daíse. Deus lhe abençoe. Saudades, minha irmã. Então, esse texto, essa passagem, ela está dizendo mais ou menos isso. Então, é o finalzinho. Se eu quero entrar no reino dos céus, eu vou ter que cortar muita coisa que vai me conduzir ao inferno. Então, se essas coisas vão me conduzir ao inferno, eu preciso deixar essas coisas de mim. A raiva, o ódio, a inveja, a fofoca, né? Então, isso aí são a mão, o pé, são os olhos. Então, a gente precisa, são as mãos, os pés, os olhos, né? Então essas coisas a gente precisa entender que são essas coisas que muitas vezes nos impedem de compreender e enxergar a compreensão total daquilo que a palavra de Deus está falando conosco. Aí a gente fecha. Agora voltando na passagem do Moisés e Elias, né, que entraram lá na tenda, o irmão está lá acompanhando, né, que é o da transfiguração. E achei legal, interessante, você querer saber disso, Madison, né? Porque é a transfiguração. Então Jesus chama 3 discípulos, né? Chama os 3 discípulos para ir com ele. Deixa eu ver se são 3 mesmo, para mim não aqui errar. Pode ser que aqui, né? Ele levou a sós, né? Pedro, Tiago e João, 3 mesmo, para não dizer que eu estou errando. Então Jesus levou os 3 discípulos com ele. Esses 3 discípulos entraram, tá certo? E chegaram no Monte da Transfiguração. Eles viram ali Moisés, Elias e Jesus. Mas primeiramente as vestes de Jesus começaram a ser transfiguradas de tal forma que nenhuma lavadeira fosse capaz de lavar, entendeu? Então a ideia é de purificação. Aquele local era um local de purificação, exaltação, glorificação do nome de Deus. E ali estava representando, Marcos, a passagem, porque Moisés representa a lei, aquela tradição de comida, a nação de Israel. Moisés, a nação de Israel. E Elias representa o ministério profético, as palavras da vinda de um Messias, de um libertador. Tanto Moisés como Elias trouxeram isso, né? Então, a lei Moisés sendo passada para Cristo e o ministério profético sendo passado para Cristo. Essa foi a tônica que nós explicamos, nós demos ali. A visão é de que ali trata-se tanto do ministério da lei sendo passado e do profético. Aí a gente vai entrar num pontozinho aqui para ti, porque se tu não chegaste, não estava lá, mas aí a gente comentou. Aí vem as concepções espíritas, bem aí nesse texto. Moisés não estava morto, Elias não estava morto. Como é que esses homens apareceram, né? Então, abre uma brecha para as pessoas acharem que nós devemos consultar os mortos. Primeiro que a Bíblia, Deus já condena essa prática. Deus não aceita essa prática de consulta aos mortos, tá certo? Mesmo que isso seja verdadeiro, mas há uma palavra de Deus dizendo que não é para fazer. Pronto, acabou. Se Deus está dizendo que não é para fazer, então é sinal de obediência. Eu não vou consultar, mesmo que seja verdade. Se apareceu ali para alguém, foi um morto que morreu e tal. É verdade que foi um morto que... Não estou dizendo que estou dizendo mesmo que seja verdade. Mas não é a nossa função. Não é a nossa capacidade de fazer. Quer dizer, entre obedecer e desobedecer a Deus, porque aquilo é verdade ou não, não. Está dizendo, se Deus quer Deus, está dizendo que não é para consultar, então não vou consultar. Segunda coisa, alguns dizem que Moisés e Elias foram os únicos que não morreram. Parece até ser uma resposta muito justificativa para se tentar dizer que não existe, que não
não foram mortos que apareceram ali, entendeu? Que ele não tinha morrido, não houve consulta com os mortos. Mas se houve, foi um exato momento em que Deus permitiu que aquilo ocorresse. E Deus é Deus para permitir que ocorra tudo. Então, não posso, por exemplo, de forma alguma, achar se realmente existir a questão do espiritismo. Mas eu prefiro obedecer ao comando de Deus que diz que não é para consultar. Ah, mas eu vou consultar. Eu estou dizendo assim, se existir o espiritismo assim, o espírito de quem já morreu. Porque existe outras partes do espírito. Existe. Eu não atrapalha. Então, o que acontece? Existe o espiritismo, outras concepções, como reencarnação e essas coisas, que não é o nosso foco aqui do nosso estudo. Aí eu estou dizendo aqui, o texto tem essa passagem bem aí. Mas aí tem outra passagem da palavra de Deus que vai dizer assim, Jesus vai contar uma parábola de alguém que pede para passar de um lado para o outro, para contar para os seus parentes. Ele vai dizer assim, ora, se não creram em doutrina dos vivos, como crerão na doutrina dos mortos? Tá? E ainda vai dizer que não há passagem de lá para cá. Jesus vai dizer, é um abismo tão grande que não tem condição de passar de lá para cá. Quer dizer, é a vontade de Deus. Claro que se Deus, tudo para Deus é possível. Se Deus quiser que seja feito, vai ser feito, entendeu? Mas a ideia ali é que Moisés e Elias, eles realmente estiveram com Deus. Se uma parte diz que ele morreu, Elias diz que foi arrebatado, não morreu. Moisés, a Bíblia diz que morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas não foi encontrado o corpo. E aí uns dizem que foi arrebatado porque foi arrebatado. Mas a ideia central que eu quero que você compreenda, é que está dentro da vontade de Deus, a soberania de Deus, permitir ou não que eles venham àquele momento. Mas há um ato, um procedimento de Deus pedindo exatamente ao contrário, que não se faça, que não se consulte. Então, por isso eu prefiro seguir a palavra de Deus. Pastor, por que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio do menino? Que foi porque eles não estavam expulsando e tal, no nome de Jesus? Ou porque, na verdade, assim, os discípulos ainda estavam em fase de procedimento de crescimento, irmão Ionildo, né? Então, eles não tinham uma prática de oração tão contundente, que Jesus vai dizer lá. Eles vão questionar, e eu acho que faltou até falar isso lá. Foi muito boa a sua pergunta, porque na hora que eu expliquei, eu não adentrei nesse ponto bem aí. Então, é porque Jesus vai dizer, essa carta só sai com oração e jejum, entendeu? Então, o que significa dizer? Os discípulos questionam porque ele vai dizer, vocês precisam ter uma vida de oração, né? Vocês precisam ter uma vida de intimidade com Deus. É mais ou menos isso. É uma vida de intimidade com Deus. Se tiver uma vida de intimidade com Deus, a situação resolve, entendeu? Então nós precisamos, como servo de Deus, ter uma vida de intimidade com Deus. O que é uma vida de intimidade com Deus? É uma vida que você tem oração, que você tem comunhão, é uma vida que você busca a presença de Deus. É claro que o inimigo não vai conseguir te derrotar numa situação como essa. Só que os discípulos estão em quê? Numa fase de crescimento, de procedimento, de entendimento, estão numa fase de discipulado, estão sendo treinados, assim como nós. Então nós precisamos buscar a intimidade com Deus, ter uma busca de uma vida de oração com o Senhor com mais plenitude, tá certo? Eu vou orar porque pode ser que o nosso horário encerre aqui. Pai santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua bênção e pela tua misericórdia. Amém. Oramos aqui, porque se encerrar, a gente já despede todos aqui, né? Mas assim, a ideia, meu irmão, é exatamente essa. É que eles estão numa fase de crescimento, numa fase de desenvolvimento, numa fase que eles vão ampliando a sua relação com Deus. É claro que o diabo não vai ter força quando você está com Deus. Jesus foi tentado no monte, foi tentado no deserto exatamente por isso, porque Jesus, ao ser tentado, estava fortalecido, estava cheio do entendimento, do poder, e aí a força dele abençoou cada vez mais. Amém?
Graças a Deus, obrigado por todos, pela presença de todos. Nosso tempo chegou ao limite final. Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe vocês todos. Que esse discipulado possa ter contribuído e muito aí para a vida de vocês, essa parte do discípulo 9. E vamos continuar, vamos em frente que nós vamos encerrar. E uma boa tarde para todos. Boa tarde.